Nesse vídeo nós vamos falar sobre tilápias. Vamos falar sobre o que mais, né? Vamos falar sobre a questão de parasitas, essas coisas assim. Estamos um pouquinho atrasados hoje, devido à falha de comunicação. Chegou já Eloy. E aí, Eloy, tudo certo? Como é que tá as coisas lá, os peixinhos? O Eloy tá com uma dúvida, mandou até um vídeo para nós aí. Vamos aproveitar, ele pediu para comentar na live também. Então vamos aproveitar. Enquanto isso, você vai chegando, vai dizendo o nome da sua cidade. Barbate, vai que você também é do Rio Grande do Sul, como nós aqui. E vamos mateando aqui na quarta-feira, dia 22 de janeiro. Já estamos no final do mês, já estou ansioso para fazer a biometria aqui, nesses tanques aqui, né, para verificar como é que tá. Se cresceu ou não cresceu. Última biometria chegamos a bater 9 gramas em tanques, 6,8 em outros, que está mais adensado, né? Então muitas pessoas falam, nossa, é possível, né? É possível você também conseguir isso aí. Opa, tem gente de São Paulo aí. Então o cafezinho vai bem em São Paulo aí, né, gente? O cafezinho vai muito bem. Eu era muito viciado em São Paulo, né? Aí na parte de café. Daí o problema é que se eu tomo muito café, meu coração não aguenta, é muita paixão, muito amor a cafeína. Então por isso que hoje nós estamos bebendo chimarrão aí para dar uma controlada nas arritmias cardíacas. Então, por exemplo, aconteceu muitas dúvidas e perguntas. Vou pegar aqui para responder. O Eloy pediu sobre parasitas, né? No caso dele, o que aconteceu foi que recebeu um juvenil, se não me engano, de 30, 35 gramas, e acabou o peixe parecer não ter apetite, ou seja, ele joga a ração no tanque e o peixe vai lá meio molengão, sabe? Aquele peixe preguiça, bicho preguiça, ele vai lá, pega tipo um grão, aí ele olha para o outro e olha para o outro, não tem aquela voracidade, aquela vontade de pegar e comer a ração. Daí ele falou, Lucas, isso pode ser parasitas? E a gente foi fazendo uma conversa e fomos fechando o ciclo, né? Fechando as portas do que poderia ser. Opa, tem gente da Lagoas. Bora criar tilápia aí. Se tiver água salobra, tá em casa, meu irmão. Se tiver água salobra, criar tilápia. Muito... No meu Instagram mesmo. Não mandei. Tem que abrir meu Instagram. Então. O suporte aí, falando com o suporte. Se tiver água salobra, meu amigo, de criar tilápia fica muito mais fácil aí, na sua região. Então, voltando lá à parte de parasitas. Então, por exemplo, falei, tem que ter uns certos cuidados. Não é assim, é parasita. Como é que tá a oxigenação? Não, a oxigenação tá alta, tá tranquilo. Ó, ele tá... Parece em 30 dias, está com aquele estresse e não está vindo, né? Não tem amônia, não tem nitrito, porque recém chegou o peixe, está lá com seus 70 gramas ou um pouquinho mais, aí não está vindo comer, né? Então, aí vai fechando o ciclo. Você não pode assim, o peixe parou de comer, por exemplo, é parasita, tudo é parasita. Não, você tem que pegar e analisar e começar a entender o que pode ser. Épocas do ano é mais fácil, né? E entender o manejo. Por exemplo, que nem ali a parte de parasita. Pô, faz mais de 30 dias que veio e o peixe não está vindo. E tem oxigênio, a ração é boa. Não tem amônio, não tem nitrito, tem alguma coisa, né? Então, no caso ali, teria que verificar ainda as brancas, se não tem alguma coisa ligada à pneumonia. Mas se for ligada à pneumonia, geralmente já começa a surgir mortalidade. Então, o peixe não tem apetite e não tem mortalidade, aí significa que a chance de ser parasita é muito maior. Então vai ter que fazer um desverminamento. E também ele comentou que não fez nenhum antiparasitário quando recebeu o alivino, né? Como recebeu um juvenil, então não precisou se preocupar com a libélula, né? Aqui na nossa região, por exemplo, se receber um alivino aí de 1 grama ou 0,8 gramas, de 2 a 3 centímetros, e jogar num tanque que já está há mais tempo, com água verde tratada, vai ter muita larva de libélula. E a larva de libélula acaba furando o nosso alivino e se alimenta dele, depois surge um buraquinho aqui e o alivino morre e a libélula cresce, né? É a natureza, é assim que funciona. Então são os desafios na produção de tilápia, né? Outra coisa que a gente também vai comentar aqui, se você acompanhou os stories, você viu que ontem teve peixe aí no tanque 2, né? Acabando boquejando mesmo. Daí você fala assim, Lucas, era falta de oxigênio? Eu só acabei de esquecer do painel, mostrar a foto do oxigênio lá que estava em 4,1 o oxigênio, né? Olha ali, tem um xará ali, ó, Lucas Vieira aí. Fala, Lucas, tamo aí, vamos lá.
Tá, Lucas, mas então o oxigênio estava 4 miligramas por litro e não deu problema. Tem que desligar o acelerador de pá aqui, senão vai dar, tá dando muito eco já. E o peixe começou a boquejar, o que foi? Como pode? Né? E isso acontece quando dá um problema de amônia, né? Que nem nesse caso deu amônia, não era nitrito, deu um pico de amônia alto. O oxigênio foi subindo, o que aconteceu? Aconteceu que automaticamente a sonda começa a desligar o oxigênio, então está sobrando o oxigênio e ele acabou desligando os areadores. Ficou trabalhando apenas com um areador chafariz, né, normal, que a gente não desliga mais pelo tamanho, do peso dele, mesmo que o oxigênio está em 4, nós não queremos mais saber disso, não, justamente. Nesse nosso protocolo de segurança, a gente consegue entender como ajuda a deixar um areador a mais ligado. Por isso que eu estou comentando, pô, quanto vai custar esse areador a mais ligado nesses outros 2 meses? 50 kg de peixe. Então, nesse caso ali, aconteceu isso. Então, tem um pico de amônia, mesmo com o areador chafariz ligado em um areador de pá, que a gente não desliga mais, deixa no manual, para evitar esse tipo de problema, e ainda assim o peixe sofreu muito. Então, aconteceu dele vir muito peixe para cima. Não é, se você pegar um oxímetro, não vai ser falta do oxigênio, o oxímetro vai medir, mas a amônia seria como uma fumaça. Isso que você tem que entender. Imagina que está uma fumaça. Então, se tiver uma circulação de ar com fumaça, você aguenta. Agora, se nós estamos fechado e só com aquela fumaça, não há uma troca de ar, nós começamos a passar mal. Então, é isso que aconteceu com a tilápia. Elevou-se a amônia. Por quê? Porque acabou estragando o rolamento da bomba, do decantador, que a gente faz recirculação nesse tanque, né? Em todos os outros tanques. Então, acabou estragando o rolamento. E nós foi deixando, né? Foi deixando levar o rolamento 2, 3 dias sem renovação de água, sem nada de água renovada naquele tanque, e acabou subindo um pouco a amônia, né? Por quê? Porque está com mais de 15 peixes por metro, então tem muita peixe e acabou dando esse tipo de problema. Então você tem que ter esse cuidado. Então muitas pessoas ficam pedindo sobre oxímetro e sobre sondas, né? Sonda, a gente fala sonda, mas na verdade é automação, né? Ou seja, a sonda controla o seu painel. E a gente tenta esclarecer o máximo possível, tá? Indiferente a marca que você escolher, não tem problema nenhum. Mas eu sempre digo o seguinte, esse equipamento seria como você comprar um carro. Vamos lá, vamos descrever bem fácil para você entender. Você vai querer comprar 2 tipos de carro, vamos falar assim, um câmbio automático e o outro câmbio manual. A diferença do manual é que você vai ter que ir lá apertar a embreagem, engatar a primeira, engatar a segunda. Você está ali presente, você comanda 100% do carro. Então esse é o controle, você é um oxímetro manualmente, você ali medir, você tem que ir lá fazer. A automação, né, a sonda, vamos falar assim, automática, que controla os areadores, seria o câmbio automático. Você só precisa acelerar, né? Ou bater o botão do automático lá, então vai manter a 110 por hora e pronto. Mas ele não freia para você, claro, hoje já tem carros que freia, né? Já tem um sensor na frente que acaba freando essas coisas, mas antigamente não tinha, vamos ficar lá perto do antigamente ainda, tá? Então ele não freia para você, você pisa no freio, ele entende que você quer assumir o controle. A sonda automática é isso aí, você tem que entender, ela vai acelerar, ela vai te deixar naquela velocidade, ou seja, o que seria a velocidade? Seria os miligramas do oxigênio. Ah, eu quero manter, não baixar de 3,5, vou dar um exemplo, tá? Pode ser 4, pode ser 3, indiferente. Ah, eu quero manter o mínimo 3,5, então você vai calibrar lá o sistema de automação, diferente a marca, a 3,5. Então vai começar todo aquele processo, ligar areador, fome caindo, e vai manter em 3,5 se tiver areador de cheio, se tiver equipamento. Mas, por exemplo, o que seria o impacto? Amônia, né? Que nem aconteceu, o oxigênio passou de 4, então começou a se desligar os areadores e a sonda entendeu, tem oxigênio cheio e vou desligando. Ela não tem um sistema que faz análise da amônia, então o sistema não é inteligente, não é um Tesla da vida, né? Agora vamos falar um Tesla, ou outro cara que dirige totalmente autônomo sozinho. E ele tem mais sensores, tem mais, tudo mais, ou seja, você vai estar lá e ele comanda tudo. Vem um cara na frente, ele tem o radar dele, então ele consegue ver carros, tantas faixas do lado direito, tantas faixas do lado esquerdo, tantas para frente, tanto para trás, ele consegue fazer um mapeamento geral. Isso ainda não tem exatamente isso, assim, de forma barata disponível, porque daí você teria que ter mais uma sonda que fizesse análise de amônia, nitrito, para daí compensar. Daí ele fala assim, o oxigênio chegou a 4, daí ele vai fazer análise, por exemplo, da amônia, ou não, a amônia está alta, então eu não posso desligar tudo, vou ter que deixar 50% ligado, entendeu? Aí seria a forma mais inteligente. Então você que vai instalar uma sonda, alguma coisa, está pensando, é ótimo, é muito bom, né? Você acaba
ganhando tempo. Por exemplo, ontem era um dia muito louco. Você olhava assim, ó, saiu o sol que nem agora, tá um sol de Irachá, vocês vão ver, ó, tem um pouco de nuvem, mas tá um sol forte no tanque. Então incorpora bastante oxigênio. De repente daqui a meia hora vai formar uma nuvem, vai nublar tudo aí por mais 1 hora. Aí o oxigênio cai, aí liga areador, desliga areador. Se você tiver com oxímetro, você vai cansar de subir e descer no tanque para fazer essa coisa. Nós já pega e deixa ligado, né? Se não tiver a sonda automática, já deixa ligado esses dias assim. Que não vale a pena correr o risco de chegar ali 3, 4 horas da tarde e o peixe já está boquejando. Mas aconteceu, né? 8 horas da noite a gente já pegar ali que tem falta do oxigênio. Ali a sonda começa a te ajudar a te mostrar, por exemplo, precisa instalar mais areador. E se você não ter esse cuidado, por exemplo, você só medir de manhã e o finalzinho da tarde, sempre o oxigênio vai estar acima de 3. E aí? E a parte de 8 horas da noite, 9 horas da noite, 10 horas da noite? Ninguém lembra de medir, ninguém quer ir lá olhar, nem precisaria medir, né? Fiz um vídeo sem medir, né? Na verdade, só mostrando para vocês como é que estava a situação do peixe. Precisa pôr mais areador, mas se eu chegasse só pela manhã, 6 horas da manhã, gente, o peixe veio comer normal. Hoje de manhã, acabei esquecendo, devia ter feito um vídeo mostrando para vocês. O peixe veio comer normal, nem parecia que tinha sofrido ontem. Aí você não pega, aí depois na biometria ali, não está mais crescendo 9, cresceu 5 gramas só. O que aconteceu? Aí você pega o estado, os teus dados, né, e olha ali, meu Deus, mas está sempre acima de 3 em média, né? Mas tem partes do dia que vai acontecer estar muito abaixo de 3. Então vocês têm que ter essa ciência, que não é só pela manhã medir até o final do dia que vai estar resolvido o problema. Precisa ter uma sonda automática? Não, você simplesmente tem que ter o capricho de, por exemplo, assim, ó, tá estranho esse tanque, ele não está comendo mais, ele não está aumentando o consumo, por exemplo, está lá 200 kg e a temperatura da água não está subindo, não está baixando, está ali e não está vindo comer, o que é? Então, se você tiver areador sobrando, só colocar. No nosso caso, tinha queimado um areador, estava em garantia, então demorou um pouquinho para ser feito. Então a gente ficou enrolando, nós não, né? A empresa ficou um pouco enrolando, né? Mas normal, mas deu em garantia, que já tinha queimado antes, rebobinado, e em questão de 7 dias queimou, então deu em garantia porque fizeram uma cagadinha lá, né? E acabou dando prejuízo para nós. Mas isso também serve para mostrar para você aqui do canal, por exemplo, que não é perfeito aqui. Não pense que aqui o oxigênio é estável 3 mg. Não pense que você vai conseguir em grandes produções, conseguir 3 mg. Vai ocorrer oscilações, e até que ponto as oscilações de baixa faz mal para nós e para a tilápia. Até que ponto, por exemplo, vai dar prejuízo para nós. Então isso que a gente tem que descobrir. E a gente tem que ir testando. Aí aconteceu, queimou de novo o areador, estamos monitorando. Não está dando doença, mas eu sei que por a tilápia sofrer esse estresse, corre risco de entrar uma doença. Aí depois, daqui a 7 dias, surgir uma doença, eu sei por quê. Abri uma janela meio grande, no período, vamos falar assim, das 7 da noite até as 10 da noite, está abaixo de 2 mg de oxigênio. Então eu sei, eu abri uma putinha de uma janela ali, né, uma grande janela, né, 4 horas de judiação da tilápia, né, mas eu estou ciente disso. Com isso eu já testo a bactéria biturbo, já testo a eficiência dos estresses. Então nessas horas que os probióticos, vocês gostam de falar probióticos, né? Os enzimas, que daí você vê se ela funciona ou não funciona no momento de estresse. E sempre vai ter estresse. Gente, a tilápia passa tanto estresse. Só que você acha que na tua piscicultura tá redondo. Tá assim, 100%. Não, aqui, Lucas, filé da mandioca. A água tá boa, né? O que a gente mais ouve falar assim, a água está boa. A água tem qualidade boa, não falta oxigênio. E aí a gente sabe que o produtor está se iludindo, né? Porque só tem um jeito de provar que está boa, é você fazer as análises. Uma vez por semana, é você medir oxigênio, ter esse acompanhamento, verificar à noite. Hoje já tem câmera, né? Muitos produtores já estão instalando câmeras. Então eles dão uma sondada pelas câmeras, aproxima, verifica se tem perto do areador. Então consegue se ver. E tem vezes, por exemplo, que chega o limite e você não consegue mais... não tem energia na propriedade, ou seja, está no limite, você não consegue pôr mais areador. É que a parte de incorporação de oxigênio nessa época do ano não é fácil fazer, não é simples, né? Aqui a água vai começando a subir a temperatura, chove ao redor e não chove para nós, então começa a dar problema para nós. Ao redor, né, que pega as pancadas,
vai amenizando o clima. Mas onde é que não chove, cada vez fica mais seco, pior, tá? E você que está chegando ali, tiver uma pergunta a respeito ali de amônia, nitrito, areadores, pode falar, não tem problema nenhum, estamos aqui para responder ao vivo as suas perguntas, né? Aí a gente vai verificando ali. Aqui tem uma pergunta: chuva ajuda na oxigenação da água? Sim, com certeza ajuda. Por exemplo, eu não tenho medo quando está chovendo, por exemplo, à noite, começa a piscar a luz, essas coisas assim, tem medo de sair energia enquanto estiver chovendo. Quando estiver chovendo, gente, vai o próprio pingo da água, vai esfriando a água na superfície e vai incorporando, tá? A tilápia fica tranquilo. O problema, nessa época do ano, não vem frente fria, vem pancada, chuva de verão. Chuva de verão é uma pancada, vai passar às vezes em 15 minutos, meia hora e pronto. Então ela vem, chove e para. E quando ela para, depende como é que está o clima, se ela é uma pancada pequena, não é muito grande, é só local, né? A gente fala, aí a pressão atmosférica muda novamente e se não tiver energia um areador e faltar, aí vai começar o bicho pegar. Então, os anos que a gente chegou a perder aqui, meu pai na época, que ele ajudava aqui, foi justamente assim, 5 horas da tarde, levantou um clima, deu uma puta de uma pancada, só na nossa região, derrubou umas árvores em cima da rede e acabou a energia elétrica. O gerador na época, era bem no começo ainda, nós tínhamos um gerador a gasolina, então não dá para ligar todos os areadores do tanque, e foi se ligando o que dava, e foi olhando e fazendo, e jogando oxigênio em pó, enfim, perdemos bastante peixe, tá? 5 horas da tarde, né? Ficou até outro dia, porque tinha vários problemas. O que causa gosto ruim de baro nas tilápias mesmo, tratando 2 vezes ao dia, tratando 8 horas da manhã e 4 horas da tarde? Tá. O que eu posso explicar que eu peguei? Gosto de baro da tilápia não quer dizer que ela come baro, tá? Ou fala-se muito, a tilápia come baro, então tem gosto de baro. Não. A tilápia ela é uma esponja. Então, por exemplo, na saída do inverno, entrada do inverno, geralmente forma-se uma alga no tanque e acaba essa alga, a tilápia filtrando, porque ela tá ali, ela é um filtro ambulante, tá? Você tem que entender, a metamorfose da tilápia é um filtro ambulante, ela vai filtrando. É uma esponja, vai pegando e vai passando. E acaba dando gosto de baro, né? Se eu não me engano é Xenophysis, né, que dá mais. Então, por exemplo, regiões mais quentes, forma-se aquela nata verde por cima quando tem pouca areação, quando os tanques são muito grandes, né? Aí ocorre a Xenophysis e acontece o seguinte, aquela nata verde, aquilo lá é gosto de baro. Então você vai comer o peixe, parece que ele comeu baro, mas ele não comeu baro. Você pode tratar a ação à vontade, tá? Então, por exemplo, aqui nós tratamos só pela manhã, devido à temperatura e por causa da questão da oxigenação em tanque escavado, e dá gosto de baro, às vezes não dá gosto de baro. Então é uma alga formando nela, tá? O que também muda muito, por exemplo, se tá para desovar, o macho está muito a fuçar, então ele não come ração, tá? Ele acaba não comendo ração também e vai só filtrando, e daí ele tá lá fuçando no baro e acaba também dando gosto de baro, tá? Também acontece isso aí também. Então você tem que entender que às vezes vai falar assim, nessa época agora tá dando bastante gosto de baro, mas depende da região, tá começando a desovar. Daí você vê que a tilápia já não come muito bem, o macho está lá fazendo os buracos, né? Tá fuçando e ele não vai parar, ele não sobe para comer, ele fica lá cuidando do território dele e fica fuçando o baro. Então automaticamente, como ele está só fuçando o baro, automaticamente ele vai acabar tendo mais gosto de baro. Então isso que acontece, sim. Então tem várias formas. Aqui na entrada e saída do inverno é uma alga, e agora nessa época do ano às vezes é por questão de desova mesmo, tá? E às vezes também pode ser uma alga, né? Que horas devo ligar areador no mínimo por dia? Então, o mínimo por dia é, na verdade, seu tanque. Que nem aqui, ó, tá ensolarado. Vocês vão ver aqui, ó, tá ensolarado, né? Pode ver que a água tá barenta, ó. Ela tá meio escura, porque ontem, por exemplo, nós tínhamos que deixar tudo ligado. O clima tava tão pesado que tínhamos que deixar tudo ligado. Então, por exemplo, tínhamos que deixar tudo ligado, né? Mas assim, a circulação, a agitação mínima que podemos dizer para você é cada hora mexer ali 5 minutos, depende do tamanho do seu tanque, tá? Por exemplo, assim, se fosse numa fase menor aqui, cada hora agitaria todos os areadores, ligaria por 5 minutos, para misturar a água de cima com a de baixo, porque a parte superficial em cima tem oxigênio, e a parte de baixo não tem incorporação do oxigênio. O fitoplâncton existe um limite de insolação, né? O sol, quer dizer, tem um limite de insolação que vai atingir. Então, ele não consegue chegar a 4 metros de profundidade. Por quê? Por questão de ter sódio em suspensão e vai filtrando e vai virando uma
como é que eu vou dizer? Um filtro, não vai chegando a radiação solar, então não tem como fitoplâncton lá embaixo, então sobe-se para cima onde é que tem radiação solar. E ali começa a produção muito oxigênio, e ali fica o limite, chega a ultrassaturação. O que é a ultrassaturação? Passar de 100% de saturação, tá? Então às vezes você vai pegar o oxímetro, se eu não agitar essa água aqui, né, que está desligado o radiador por causa de não dar barulho para vocês aí, dar menos barulho possível, quer dizer, aí vai acontecer isso de a parte de cima ter muito oxigênio e a parte de baixo vai estar zerado. Como a gente sabe disso? Com o oxímetro, né? E entendendo que a água, essa água de cima, ela não é igual que a de baixo, se você não mexer. Então, por exemplo, se você pegar um tanque elevado, existe muita mistura, é constante a mistura no tanque elevado circular, é constante, o sistema raso está agitando a água, então a água é a mesma coisa. No tanque escavado, pessoal, a gente consegue demorar a entender, por exemplo, que a água começa a separar. Se você tiver um tanque abandonado, que nem eu tenho um tanque ali esperando, né? Ele já está sem areador. Se eu entrasse aqui, não quero molhar o saco, perdão, né? Mas se eu entrasse lá, poderia mostrar para você com o oxímetro. Eu vou medir a parte de superfície e o fundo. Só que ele não está cheio o suficiente para isso, né? Porque ele não está passando, acho que de 1,5 m de profundidade, ainda vai ter radiação solar, né? Mas se passar de 2 metros, você vai medir o oxímetro em cima, vai ter muito oxigênio, e lá embaixo já ia ter pouco oxigênio. Daí você fala, mas por quê? Porque não há agitação, não tem areador ligado, então daí tá essas questões aí. Se vocês tiverem mais pergunta, fica à vontade em fazer. Estamos aqui. Aqui, ó, teve outro. Como saber que hora devo ligar o areador? Né? Essa parte de como saber a hora, sem oxímetro fica muito difícil você saber. Tá, gente? Sem oxímetro começa a ficar difícil. Fala assim, ah, Lucas, eu não tenho oxímetro. Aí você vai olhar, o peixe começa a boquejar, ele começa a subir, né? Que nem aqui, ó. Infelizmente nós vamos ter que ligar o areador, que já tem peixe boquejando pra cima lá. Já começa a subir, né? Porque o clima é pesado. Quanto que tava o oxigênio? Dá uma olhada lá. Aí vamos ver como é que tava o oxigênio antes. Aí, ó, nublou. Quanto? 4,5. Mas dois gerador ligado. Tá, mas pega lá o oxímetro. Então, vamos fazer ao vivo aí. Então vamos sofrer um pouquinho a tilápia. Não, não vai. Elas não estão sofrendo ainda não. É bem tranquilo aí. Aí elas estão ainda filtrando. Aí nós vamos mostrar para você ao vivo aí como é que funciona a questão do oxímetro, né? E como é que funciona a tilápia, ó, dia ensolarado. E vai ter tanques que podem desligar, vai ter tanques que não podem desligar. Então começa a ser difícil orientar, tá? Porque o clima muda muito rápido nessa época, aqui na nossa região, depende da sua produção lá também, né? Então, por exemplo, tanque elevado tem soprador constantemente, tá lá, ninguém desliga um soprador. Se você visitar propriedades que trabalham com tanque elevado, tá constante 24 horas. Lucas, o que pode causar diferença de tamanho da tilápia? Fiz biometria hoje, tem tilápia 300, 500 e até 900, todas alojadas no mesmo dia, mesmo tanque. Então, Augusto, geralmente isso significa que tilápia sofreu ou por falta de oxigênio ou por falta de trato, né? Uma diferença pequena pode ter, né? De 500 a 900 seria assim, mas a 300 não. A 300 mostra para o que eu entendo, não estou dizendo o que é, né? Que houve uma variação de oxigênio. Então a tilápia, ela é que nem nós. Se põe 10 pessoas junto e põe num quarto, uma sauna que seja, você vai ver que tem pessoas que vão aguentar tanto tempo numa sauna, umas mais, uma menos, uma entre meio e vai indo. Vamos falar assim, se fosse aumentando a pressão da sauna, né? Eu sei que a primeira vez que eu entrei na sauna, Jesus, se você tiver síndrome de pânico, você não fica. Mas vamos falar que ninguém tem síndrome de pânico lá dentro, só questão de respiração, só questão de pulmão, essas coisas. Aí você vai percebendo, tem gente que não aguentar mais que 5 minutos já saía. A gente ficou 20 minutos lá, não digo de boa, mas tranquilamente 20 minutos. E tem gente que ficou 5 e já teve que sair, porque não aguentou mais. Então a tilápia, quando falta oxigênio, tem tilápias que ela vai se retrair, ela não vai comer, então para ela não vai comer. A outra tilápia, com aquela falta de oxigênio, ela consegue comer um pouquinho. E tem aquela outra que, sei lá, ela não percebe falta de oxigênio, ela aguenta a quantidade baixa de oxigênio e vai lá e come normal, tá? Então isso existe muito. Então o que mais desparelha a tilápia, se veio certinho, do mesmo tamanho e mesma idade, é você, produtor final, que fez a cagada. Agora, se for classificado, daí foi classificado pelo tamanho
e não pela idade. Então vai ter tilápias que teve que fazer a curva compensatória. E se ela teve que fazer a curva compensatória, ela estava lá com 30 dias a mais do que a outra, mas o tamanho era o mesmo, ela vai crescer mais. Então ela dá um salto, tá? Então teria que ver, se veio um alevino, daí não é mais classificado, geralmente a idade é a mesma, não vai dar essa discrepância tão grande, 300 para 900, tá? Mas se vem um juvenil e classificado, aí sim, porque daí ele está classificando pelo tamanho e não pela idade. Então, por exemplo, se tiver 30 dias, 60 dias a mais que o outro, ele vai, quando chegar o momento, ele vai crescer. Então a tilápia é compensatória, tá? Eu acredito que eu respondi a tua pergunta, mas se não ficou claro, pode fazer de novo ou pede mais a questão simples, qual que você quer que ficou a dúvida. Lucas, meu tanque, a água nunca ficou verde, sempre barento. Renovo sem parar por código, como deixar verde? Aí que vem o desafio. Já ligou ele? Vou colocar na água lá. Tem que tirar a capa. Então, o que faz a água ficar barenta? No nosso caso aqui, esse tanque aqui, eu não sei se vou conseguir aproximar aqui. É que a gente não pode mexer o celular muito. Estamos com problema de internet aqui, então tem que ficar tipo estátua aí. Já reduzi muito. Então nesse caso aqui, você vai perceber que ela está meio barenta. Esse tanque aqui, por exemplo, como nós deixamos 2 chafariz ligados, tínhamos que deixar tudo ligado ontem por causa da oscilação do oxigênio, temperatura não, uma questão de oscilação do oxigênio, nós movimentando muito a água do fundo, ela começa a ficar barenta. Mas se fosse dar uma chuva geral, estabilidade, só ia estar o aerador de pá ligado tranquilamente, em 2 dias volta a ficar verde. No teu caso, renovação, não vou conseguir aproximar, mas a renovação, nós usamos a água de cima. Bem, desse outro, olha lá, tem um cano aqui para vocês, vou ver, tentar aproximar aqui. Aqui, ó, tá vendo? Então, não vem água crua. Então, vem de um tanque para o outro. Fique pasmo. Já vem uma água adubada, tá? Então, fica legal isso aí. Então, a água vai ficar verde de qualquer jeito, porque tem adubo e tem fitoplanta vindo de cima e caindo e tá tudo certo, tá? Se eu usar água crua, água do rio, ficar renovando, eu vou lavando o fitoplanta, eu vou baixando a dureza em carbonato e vou alterando o ambiente para, por exemplo, essas bactérias sólidas em suspensão, que deixa mais em sólido em suspensão, ficar mais em suspensão. Eu tenho um tanque assim, eu tinha um tanque assim, que é o tanque aqui de baixo, que era normal ficar. Ele chegava lá, mas aí eu fiquei pensando, mas por que isso? Não pode, ele começa verde. Eu consigo adubar ele e depois de 200, 300 gramas desanda, fica barenta, aí tem que ficar ligando o mundo do areador e vai. Aí que entendi. Eu estava alterando o ambiente com os areadores chafariz no caso, tá? Aí você fala assim, não Lucas, é melhor areador de pá então. Não gente, porque agora o areador de pá não ia esfriar a água, daí a minha água está 33 graus já. Então a noite é fria, aqui os areadores chafariz acaba esfriando, tá? Aí acaba esfriando a água durante a noite, esquentando durante o dia, né? Então tem que ter esse cuidado. Então a gente tenta economizar ao máximo, mas sempre pensando na tilápia, tá? Então por isso no teu caso, para deixar ela verde, teria que conseguir cortar mais a renovação, adubar ela, depende do tamanho dos peixes como é que tá, já vai ter adubação de chega pela quantidade de aeração, mas cortar a renovação. E aí tem que ver a areação como é que tá. Lucas, não tem aerador, aí você tem que deixar do jeito que tá, você está conseguindo produzir desse jeito, porque a própria renovação da água vai te ajudar. Então vamos falar assim, para você chamar água verde, você vai precisar de areadores que gastam energia, tá? Vamos falar assim, vai ter que ter esse tipo de manejo. Você não consegue simplesmente, eu vou fechar o tanque e vou cortar a renovação. Porque, ó, por exemplo, que nem eu falei para vocês, o tanque de cima deu amônia, foi desligando o areador, tinha 4 mg de oxigênio e o peixe começou a boquejar. Precisa de areador, porque o areador, chafariz, ele joga para cima e pega o ar puro e tira a amônia. Então ocorre a estratificação e entra uma molécula de oxigênio, tá? E isso que é o legal de tudo. Porque vem o oxigênio puro, vamos falar assim, puro do ar, então é um ar novo, vamos falar assim. E acaba eliminando a fumaça e o peixe foi baixando. Acabei esquecendo de tirar foto, me perdoe, mas depois de 1 hora tudo ligado os areador, já deu para ver mais que 50% do peixe sumiu. Aí mais meia hora tinha um e outro gato pingado lá assim, passando mal, assim, sentindo o estresse da amônia alta. Então a gente viu que o areador chafariz, mesmo com oxigênio alto, vai precisar ligar quando tem um pico da amônia. Então por isso que eu já digo a vocês,
Quem mata a tilápia, no caso, especificamente, somos nós. Não é amônia, não é nitrito, somos nós. Porque, ó, por exemplo, eu podia, se fosse um dia, tivesse ligado outro areador de chafariz, se não tivesse esse protocolo de segurança, não tivesse ninguém em casa para dar uma olhada, passar lá 3 horas da tarde para dar uma olhada, rapaz, e ficasse vários dias acontecendo isso, aí uma hora você chegar de manhã, tá branco, no tanque, morreu 1000 tilápia, morreu 10.000 tilápia. Aí você fala, mas o que aconteceu? Ah, deve ter areador desligado de noite, o automático. Não, o areador tá tudo ligado, né? Quanto? 4.2? Ah, então tá baixando devagar. Aí eles começam a filtrar, mas daí de repente tem nitrito. Se dá um pico de nitrito também vem. Se tiver mais perguntas, podem fazer aí, fiquem à vontade. Que as tilápias ali estão aguentando o repuxo. Então ficou claro para vocês entender ali o que acontece? Então, infelizmente não existe algo perfeito. Você tem que tudo aprender a usar. O chafariz é bom, o areador de pá é bom, o soprador é bom, né? A mangueira porosa é boa, só não funciona na parte do tanque escavado que entope tudo. O trato é sempre fiz pela porcentagem do peso, aproximadamente 1% de trato pelo peso. Não, e tratou pouco, tá? Porque trabalhar só com 1% do peso não vai bater a conta, tá? Porque você vai começar 2%, 2,6%, 3%, aí você vai diminuindo. Então, o que aconteceu? Provavelmente faltou oração, tá? Faltou oração, Augusto. Então, acabou faltando oração no começo e o peixe não vem. Outra coisa desparelha, a proteína. Por exemplo, veio um alivino de 1 grama e você já veio tratando só a 32%, a 30%. Isso também desparelha bastante o peixe, tá? Provavelmente faltou oração, né? A tilápia é menos resistente ao inverno ou é falta de cuidado no tanque? O que eu vou te dizer? A tilápia é um Nelore. Quando você começa a entender que a gente causa estresse nela, que nem acabei de falar lá, o tanque 3 lá, que começou a dar um volume perto do areador, porque o oxigênio está 1,6, e se ficasse cada vez mais, vamos falar, esquentar a água, não colocar o areador, e chegar a 1 miligrama, 0,7 miligrama, de repente chegar um dia dar 0,5, de repente eu morrer, mas isso demoraria dias para acontecer, tá? Então ela é um Nelore, só que você tem que ver isso, você tem que estar presente. O frio varia muito de região para região, depende do que é frio. Por exemplo, aqui para nós chega a ter 10 graus de temperatura de água e a gente consegue ter pouca perca mesmo, nada exagerado na nossa produção. E tem região que não baixa de 18 graus, 19 e perde muito. Aí a gente tem que ver o manejo, as técnicas que está sendo usadas, os protocolos que está usando, né? Iração que está usando. Então é uma série de coisas. Mas a tilápia aguenta muito essa amplitude de baixa temperatura e alta temperatura, né? O segredo é onde está a matriz. Por exemplo, é que eu não sei em que regiões você produz tilápia. Vamos dar um exemplo que você é da Bahia, só para você entender. Se a matriz está na Bahia, sai o alivino lá da Bahia e ir para a Bahia, ela só aguenta temperaturas mais altas, porque aquela matriz já está, vamos lá, 1 ano lá na Bahia e não vai pegar frio, não vai pegar temperaturas abaixo de 22 graus, exemplo, ou 25 graus, né? Exemplo, 20 graus, né? 22 graus. Se eu pegar aquele alivino, trazer para o sul e passar o inverno, a tendência é morrer. Porque geneticamente a matriz, ou seja, a mãe, está lá na Bahia há 1 ano, então cada desova ela vai geneticamente passando o que ela passou. Então lá ela tem que aguentar a temperatura de 36 graus. Vou dar um exemplo, 37 graus. Então aqui, se ela só pegar o verão, ela vai dar risada, né? Chegar a 33 graus, ela vai estar dando risada, né? Entendeu? Então varia onde é que está a matriz. Então você tem que ter cuidado, tá? Nessa parte aqui. Tenho 2 tilápias por metro e agora areador direto ligado. Então, exatamente, Augusto, você não tinha areador no começo. Então, entende? A água não mistura. E aí começa, embaixo não tinha oxigênio, em cima tem. E a tilápia, perdão da palavra, mas às vezes ela é meio boba, ela não vai atrás do oxigênio. Ela está naquele momento, quando entra em desespero, ela não vai perto do areador chafariz. Isso que eu chamo muito, muito legal, né? Que nem ontem. Aquele bando foi pro raso, mas não foi perto do areador chafariz. E tava lá, dá pra ver que ela tava faltando oxigênio, porque ela tava boquejando mesmo. Mas ela não foi perto do areador chafariz, né? Ela não quis o areador chafariz. Isso que a gente fica doido, né?
Então, quando falta, quanto devo saber quando devo renovar a água? Quando devo saber quando devo renovar a água? Na verdade, se você começar a estudar, pesquisar e ir um pouco mais a fundo, a gente não precisa mais renovar a água, a gente só mantém nível. Então, por exemplo, que nessa época do ano a gente acaba colocando mais água por causa que ocorre a evaporação mais alta, né, como não está chovendo. Então, por exemplo, eu uso recalque de água, né? Então, um sistema raso no tanque escavado, ou seja, tem uma bomba que pega, passa por todos os tanques, ela pega, recalca para cima e vai indo. E fica o ciclo. E a água fica boa, tá? Porque no decantador ela também acaba separando o sólido e vai decantando e vaporizando a água limpa, né? Abre aspas, limpas, né? De sólidos, né? E daí tem sol também, vai produzindo fitoplâncton, vou recarregando, então não existe uma agitação, não existe areador no decantador, e aí acaba a produção de fitoplâncton e joga essa água boa de volta para cima, né? Só que existe todo um limite e tal, e usa sopa na água para controlar amônia e nitrito, tá? Então, renovar a água na nossa região consegue-se já não renovar a água. Antigamente falava em 10%, né, de renovação. Aqui, né, vamos falar assim, precisava renovar muito. Então existe produtor ainda que existe, a técnica existe ainda, não existe certo e errado. Não estou falando, agora é errado renovar água. Não, né, cada um faz do jeito que dá. Mas, por exemplo, pode-se renovar menos água hoje. Então hoje tem tecnologia para isso. Então muda muito. Hoje que a gente consegue produzir tilápia gastando 600 litros de água para produzir 1 kg de tilápia. Então, 2 litros, mais ou menos 2 litros de água por dia a tilápia consome se você trabalhar com 1% de renovação. Aí você imagina se for 10%. Então, então quer dizer que ela vai gastar quanto a mais? Então vai gastar 20 litros de água, ou seja, vai dar 6 mil litros para produzir 1 kg de tilápia. Então a tecnologia veio para facilitar isso aí, tá? Então, por causa da renovação, ficou mais fácil essa parte aí, tá, amigo? Então, depende da tecnologia que você quer usar. Sou do Paraná. Beleza, mas que região do Paraná? Paraná também tem Curitiba, para aquelas regiões lá, fica frio pra caralho. E não sobe temperatura. Tô tentando subir aqui as conversas e tá abrindo outras coisas. Aqui costuma ser bem frio na época de inverno. Os tanques são todos em torno de 1,60 de profundidade. Então, o que acontece que nem aqui. Tanque raso tem suas vantagens e desvantagens. No verão esquenta rapidamente a água, tá? Esquenta. Esfria também rapidamente. Se a noite for fria, a gente esfriou a água rapidamente. Se for quente a noite e o dia quente, nós esquentamos muito mais a água. Inverno acontece a mesma coisa. Mas no inverno, se o dia for ensolarado, a gente esquenta rapidamente a água. E se controlar um pouquinho o areador à noite, a gente consegue manter a água mais quente. Tanque fundo, ele segura, ele é um filtro. Então, por exemplo, agora no verão, tem um produtor lá, está dando 2 graus. Mais frio a água que aqui. Tá mais tranquilo. Ele falou, tô tranquilo. Com certeza, tá tranquilo. Mas quando a tanque dele atingir os 32, 33 graus, não esfria mais. Entende? Porque demora mais. Mas hoje, Lucas, se você fosse fazer tanque, faria mais fundo? Na nossa região, com certeza faria mais fundo. Pelo menos 3 metros na comporta e 2 metros na área mais rasa. Ou pelo menos 1,5 metro na área mais rasa. E vai levando até a comporta, nem que bate 4 metros. Você entendendo e usando os areadores, né? Antigamente falava-se 1,5 metro máximo de profundidade, né? Então eu estudei muito artigo antigamente, faz mais de 12 anos, né? Em produção, e falava. Mas aí não existia areador. Então, realmente, aqui quando nós começamos a nossa primeira produção de tilápia, nós não tinha areador. Então levamos, se não me engano, até uns 450 gramas. Aí começamos a moer peixe, e aí o cara falou, não, você tem que pôr areador. Nós olhamos assim, o que é areador, chafariz, o que é isso? Custa tanto, você vai pôr ela, vai jogar água, vai oxigenar. Então tá bom. Vamos fazer o quê? Toma na meleca, né? Já tava perdendo peixe e compramos. Aí, nossa, o peixe começou a comer mais e tudo. Aí depois deu problema de novo, falou, mas o que aconteceu? Não, você tem que pôr mais um areador. Olhamos de novo, mais um areador. Mais um areador. Então, aí a gente entendeu a importância. Mas ainda assim, na época, só ligava à noite. Meu Deus do céu, só no horário noturno. E hoje não, hoje já entende-se que tem que ligar, fase final do peixe já tem que ligar, 700 gramas já deixa 2 areador meio diretão ligado, deixa tudo, né? E a gente entende que tem que acelerar a tilápia para não estourar a conversão, né? E também para não ter mortalidade com doenças, coisas assim. Beleza? Então vamos lá. Se tiver mais perguntas, vamos fazendo. Vamos fazendo aí perguntas aí sobre a questão de tilápia.
Então por isso que a gente fala, fazer análise uma vez por semana. Entende? Às vezes você que está me acompanhando ali, Lucas, eu tenho automação, tá lá abandonado. Aí vai pegar um pepino roxo. Aquele roxo, vai ser bem dolorido aí se tiver um pico de amônio, né? Então, Lucas, mas então vamos comprar a sonda que mede os nitrogenados, vamos falar assim. Acho que não, porque você vai se assustar com os valores, são muitos. Tem muita gente que não consegue nem comprar um oxímetro que acha caro, que a gente sabe que resolve muito problema de doenças, muita perca, tudo resolve. Mas tem que usar. Se você não usar, não adianta ter. Por exemplo, né? Vai achar aqui. Pouco adianta ter oxímetro e não fazer análise da água com oxímetro. A gente faz 3 vezes por dia agora aqui, só para acompanhar ali, para ver. Quantas gramas de hidratação você joga para ter GPD de 8 a 9 gramas dia? Rapaz, grama de hidratação. A pergunta é boa. Agora de cabeça, é que você pediu em gramas, né? Eu entendi. Gramas por tilápia. Eu vou ficar devendo ali para não demorar muito, mas eu vou pegar lá. Mas geralmente vai dar 1,6% da biomassa, tá? No caso ali que estava com 400 e poucas gramas e foi para 700 e poucas, né? Então ocorre essa variação aqui. Então pessoal, olha que eu acho muito bacana isso. Vai mudando, tá? Antigamente falava em biomassa, então fala assim, eu trato lá 1,6%. 2%, né, 1% da biomassa. Agora o pessoal já está falando em gramas por peixe. Quantas gramas de hidratação você está tratando por peixe? É legal, é mais individual, é mais assertivo, né? Mas não deixa ser a mesma conta, tá? Então por isso que eu vou acabar devendo essa parte ali para ser exato, para não passar mentira ali para vocês. Mentira quer dizer assim, errar no cálculo e vocês ficar se baseando num número que não ia estar correto. Mas eu vou fazer uma postagem e vou fazer uma história então dizendo ali, porque eu preciso acessar as informações dos quilos, né, certinho, para não dar esse tipo de erro ali, para vocês não ficar bravos comigo, senão vocês ficam bravos comigo e daí? Fica bravo comigo. Se tiver outra pergunta, podem fazer, fica à vontade. Vamos ver se eu consigo calcular rapidinho aqui. Qual a distância ideal de um areador entre o outro? Boa pergunta. Aí vão me xingar. Aí vão me xingar porque, por exemplo, espera aí, tem esse areador de pá, ó. Aqui tá dando reflexo também, chafariz e chafariz. Deixa eu ver esse aqui, chafariz, ó, tem esses dois chafariz e aqui o areador de pá. Então eles estão nessa distância. Então eles estão na área mais funda. Por quê? Justamente eu quero manter qualidade de água. Então isso também me caiu a ficha. A gente tem o costume de espalhar areador. Se o seu tanque for fundo e você tem areador espalhado e a água mantém-se verde até o final do lote, tanto faz, você pode ligar todos os areadores e não dá problema da água ficar barenta, continue do seu jeito. Mas se você é um cara que sofre que nem eu, chega lá com 500, 700 gramas, a água começa a ficar verde, barenta, eles falam assim, mas por que ficou barenta? É porque você espalhou todos os areadores nos seus tanques, e o seu tanque é raso, que nem o meu chega a bater apenas 1 metro na área mais rasa, e o areador chafariz começa a puxar muito baro, né, e jogar só em suspensão, e com o passar de 2, 3 dias você não sabe mais o que aconteceu, ficou tudo barento, aí você joga os areador tudo para o lugar mais fundo, e deixa o areador de pá, jogar a água para lá. Ele faz a mistura. Então a água entra em rotação aqui, tá? O areador de pá. Eita lasqueira. É contrário. Ele vai para lá e vai para cá. Entendeu? Então o areador de pá faz esse movimento para você. Entender? Então não tem ponto cego. Como você sabe disso, Lucas? Simples. A gente pega o oxímetro e vai medindo em todos os pontos do tanque. Então, minha teoria está errada. Eu estou fazendo uma coisa errada. Não adianta você falar que eu estou fazendo errado. Você tem que provar que eu estou fazendo errado. Então, por exemplo, eu pego o oxímetro, meço aqui, meço lá atrás, ó, lá atrás e lá atrás e dá 0,1 de diferença. Então a água está homogênea. Assim que você tem que fazer, tá? Então, às vezes já aconteceu pegar muitos pontos cegos, que eu sempre falo, para o tanque maior é mais fácil dar ponto cego, tá? Então aí você vê que acaba dando, ó, deu 162 quilos. Estou tentando calcular ali,
Aqui tem que ver se vai dar. Mas vai ficar mais ou menos essa média ali, respondendo a pergunta de trás ali. Ó, vai dar em torno de 9 a 11 gramas de ração. Isso se a quantidade de peixe estiver correta, tá? Porque daí vai ter essa variação. Então, pediram lá, por exemplo, quantas gramas de ração peixe dia você chegou a tratar para dar esse desempenho? Chegou de 9 a 11. Por que esse 9 a 11? Porque tem dias que comeram mais e tem dias que comeram menos. Então, ocorre igual a variação, tá? As tilápias de 500 emparelham com as de 900 em algum momento ou elas sempre ficam desparelhas em todo o processo? Na verdade, quando bater 1,2 kg, 1,4 kg a de 900, ela vai dar uma travada, né? Uma travada, uma reduzida, né? E aí pode ser que a de 500 vai emparelhar. Então o que vai acontecer? Vai dar essa diferença depois, pode ser que vai diminuir agora que você tem um aerador, está direto ligado, pode ser que vai diminuir. Diminuir o quê? Está 400 gramas. De repente a próxima milimetria vai cair para 300 gramas a diferença e talvez na outra 200 gramas. Emparelhar eu acho muito difícil, tá? Aí só se a de 900 você levar 2 kg, então daí você vai dando, porque ela vai dando uma segurada, a outra vai chegar lá e vão se emparelhar, tá? Mas acho difícil, tá? Mas ela vai alcançando, tá? E vai dando a idade, entende? Aí ela vai alcançando. Meu Deus, meu celular tá manhaca. Uma boa pergunta aí. Tá? Então fica uma boa pergunta ali pra você. Então ela vai alcançando, mas tipo assim, vai devagarzinho, porque a outra vai ficando mais velha e ainda a outra tá ativa e vai alcançando. Então, tem que ver com o frigorífico. Ela quer com 800 gramas, então você vai ter provavelmente de 1,2 kg a 1,4 kg e depois vai ter tilápia de 800 gramas, 900 gramas, tá? Aí depende do frigorífico, você acha muito ruim ou não, depende do peixe, né? Desparelhar faz parte. Mas aí você entendeu, Augusto, como um areador atrapalha, né? Não ter areador. Então mesmo que você falou assim, Lucas, eu tinha 2 peixes por metro, mas não tem como produzir sem areação. Você é testemunha, começa a desparelhar peixe, começa a acontecer tanta coisa. Aí você fala, mas que merda, põe só 2 peixes por metro. Você podia ter posto 3 peixes por metro, ou até 4 peixes por metro, né? Vamos falar 3 peixes por metro. Ia ter o mesmo custo de energia, tá? Então por isso que próximo lote que você for fazer, tenha esse, a gente fala equilíbrio, né? Mas tem uma projeção, pô, eu gastei energia X. Se eu pôr um peixe a mais por metro, claro que você vai estar aumentando 50%, né? Mas ainda assim você pode fala assim, compensa. Nem que eu tenha que no final do lote, ou seja, dos outros 2 meses, comprar, comprar mais um areador que vai me pagar, porque daí eu produzi tantos quilos a mais de peixe, né? E você fez na prática, né? É aquela coisa. Eu também tomei na raqueta na minha primeira produção, né? Estava explicando nossa primeira produção há 12 anos atrás, ou 13 anos atrás. Também começamos sem areador e fomos mais audaciosos, 4 peixes por metro, tá? Aí pensa, né? E podia ter perdido tudo. Eu lembro que aquele lote não deu lucro, não deu prejuízo. Mas aprendemos. E depois cometemos outros erros com amônia, não fazia nada de amônia, nada. De repente você fala, não, você tem que fazer análise de amônia. O que é amônia, né? Então por isso que hoje aqui a gente faz análise uma vez por semana. Não tem como produzir hoje sem areador. Mesmo que se você for por lazer, você vai lá, põe um areador de meio CV, baratinho, não gasta quase nada de energia. Vai gastar 300 watts hora, né? Depende da marca, até menos, 250 watts hora. Então é muito tranquilo, você não vai morrer, já que você ponhou para lazer. Então você sabe que lazer é gastar dinheiro, não é ter retorno, não é ter lucro sobre aquilo, né? Lazer, né? Então lazer é aquela coisa assim, é meu hobby. Meu hobby quer dizer que você gasta dinheiro, você não tem retorno, não vai fechar a conta. O hobby é para gastar dinheiro, é um lazer, tá? Para você não perder seus peixes de 10, 15 quilos, para você entender que vai precisar. Porque às vezes vai dar um pico de amônia, um pico de nitrito, você vai perder peixe. E um areador de meio CV salvaria teus peixes e deixaria a água mais boa para o peixe. Eu tive a água verde no tanque também, depois que liguei o areador melhorou 80%. Exatamente. Provavelmente é sendo difícil aquela nata verde. Como não tinha agitação, cara, ela vai crescendo, ela vai tipo como se fosse uma grama louca. Aí como tem o areador chafariz, ela vai quebrando e vai moendo ela. Não é que ela more, né? Mas ela não consegue se grudar e daí ela começa a se misturar e acaba atrapalhando ela também, né? E daí você tem um controle muito, muito legal. Se você não põe a chafariz, vai embora. E tem um detalhe, né? Ela incorporou muito oxigênio durante o dia e sugou durante a noite, tá?
Então você às vezes teve problema de falta de oxigênio ali, com 2 peixes por metro por causa só dessa xenofícia, ou seja, essa alga. Ali é alga, não é fitoplâncton mesmo, é alga, porque vira uma nata por cima, tá? Então bora lá para encerrar a live aí. Quais mais perguntas você tem? Aí vamos encerrando a live aí. Se tiver mais perguntas aí, a finaleira aí tô com fome já, é 1h08 da tarde aí. Se tiver pergunta sobre amônia, nitrito, vão fazendo aí, aproveita aí que a gente tá aí para responder você. Que eu tenho que ligar, ó, já tô preocupado, tem que ligar a areadora aqui, gente. Não vão me matar minha tilápia aqui nesse tanque não. Ia fazer lá em cima, mas lá em cima na hora que deu BO lá, não posso desligar o areador não posso correr o risco lá de fazer as boquejadas de novo não. Aí eu ia estar causando mais um estresse de novo nela. Então se a gente já sabe, daí falei, vamos mudar o lugar. E aqui pegou razoavelmente bem a internet funcionando bem. Sem perguntas mais, como é que estamos? Então vamos agradecer a Deus por mais um dia aqui, pela presença de todos. Espero que a semana seja muito abençoada, que seu propósito seja atingido. Lembre-se, toda vez que você tiver uma dificuldade, a dificuldade aparece às vezes justamente para trazer-nos humildade. Humildade e conversar com o nosso Senhor, nosso grandioso Deus, né? Isso é uma prova viva que eu já passei e passo. A gente tem muito orgulho às vezes, a gente não quer pedir ajuda, a pedir ajuda ao próximo, não quer pedir ajuda própria a Deus. Então como eu estou entrando no desafio, eu entrei no desafio de um Ultraman, pode ter certeza, desde o meu primeiro dia que entrei no desafio de fazer um 70.3, depois de um Ironman completo, e agora no Ultraman, só com a ajuda de Deus mesmo para conseguir chegar lá. E como Ele te ajuda, Lucas? Ele me ajuda me dando discernimento e sabedoria. Quando eu não consigo atingir a quilometragem, a primeira coisa que eu faço é simples, eu converso com Deus. Deus, isso eu para mesmo fazer? O Senhor quer que eu aprenda algo sobre isso aí, né? Por que fazer uma distância tão longa? Se o coração queimou e você fez a inscrição, eu peço ajuda a Deus. Então eu peço ajuda a Deus muitas vezes. Falei, Deus, eu não estou conseguindo quebrar essa barreira. Vou dar um exemplo. Pô, eu só estou nadando 4 km, eu não consigo nadar a 8. O que eu estou fazendo errado? Pelo amor de Deus, Deus me ajuda, me dá sabedoria. Ou vai aparecer a pessoa, ou vai vir o discernimento do alto, né, que vem e bate na tua cabeça e fala assim, putz, eu só preciso fazer isso. Então vem a calma, né, muitas coisas. Eu estou dando exemplo da minha vida, né, a respeito de como eu converso com Deus, nosso Pai. E às vezes você tem problema na sua produção de tilápia, ou qualquer outro problema, e você está ali encurralado e batendo a cabeça e não consegue resolver o problema. Então põe em suas orações, né, entrega a Deus. Se for do propósito dele, pode ficar tranquilo que Ele vai te ajudar. Não tem, se é do propósito dele. Mas se você sentir no seu coração algo dizendo, não, você escolheu isso, é por tua conta que você está indo e quer continuar por sua conta, tranquilo, cada um tem a vida que escolhe. Mas se Deus falar assim, não, pode ficar tranquilo, estou fazendo você a crescer mais, eu quero que você aprenda algo, por isso que você tem que ir para essa direção. Aí você também pode ficar tranquilo, porque Ele está te acompanhando, né? Como Ele acompanhou o povo de Israel no deserto, né? As nuvens acompanharam Ele dando sombra, então o povo só andava se a nuvem andava, se a nuvem não andava, eles não andavam, né? Veja como era difícil a ansiedade de passar 40 anos no deserto, sabendo que nem era para passar 40 anos, era para ser 40 dias, né? Mas passou-se 40 anos porque o povo foi se perdendo no meio do caminho. Então muitas vezes nós estamos se perdendo no nosso caminho, tá? Então eu sinto às vezes, pô Deus, eu estou no caminho certo, é isso que o Senhor quer que eu faça, é para esse lado, é para aquele lado, né? Como nós somos livres, nós sempre vamos ser livres a respeito de Deus e vamos marcar com as nossas consequências pela nossa liberdade. Aí você fica às vezes na dúvida, estou no caminho certo, não estou no caminho certo? Então às vezes você também pode ter essa dúvida, converse com Deus de novo. Qualquer resposta vem do alto. Se você tiver fé e confiar nele, vai vir do alto. E ter fé, gente, não está ligado à igreja. Não que você não vai aprender na igreja, indiferente da sua religião, não está ligado à religião. Mas conversar com Deus e ter fé é indiferente da sua religião. Se o Deus for o mesmo, só tem um Deus soberano sobre as coisas, se ele for o mesmo, indiferente da sua religião, você pode ir pedir para ele, simplesmente só fechar os olhos, que nem nesse momento pode ir agora, você está lá na calmaria, fechar o olho e pedir a Deus
para orientar sobre tal problema. E ele pode ter a paciência que ele vai dizer. Só que geralmente o que acontece, vai vir a resposta para você, só vocês têm que estar atento. Ou seja, quando vir a resposta não vai ser o que você quer ouvir, mas sim o que você precisa ouvir. E aí que vem a parte boa, né? A gente fala boa, né? Aceitar, a aceitação. Eu sou muito orgulhoso nessa parte. Sou muito orgulhoso, muito teimoso, tenho muito medo do coração tolo, né? Aquele coração enganado. Então pode ocorrer essa mistura. Como saber? Simples, não faça de primeira, faça de segunda, terceira, peça mais sinais. Porque daí você vai estar mostrando a Deus que você não quer ser desobediente, muito pelo contrário, você quer ser mais assertivo. Não é uma questão assim de teimosia apenas assim, eu não vou fazer. Não, eu vou fazer, Deus, mas eu não quero ter o coração tolo. E Deus sabe exatamente o que você sente. Não adianta você pensar. O que você pensa, ele não está nem aí, ele nem ouve. Mas o que você sente aqui no seu coração. Aquele verdadeiro sentimento. Né? Vou dar um exemplo, um verdadeiro sentimento. Você vai lá falar para uma pessoa, parabéns, uma coisa assim, e o teu coração fala assim, para ele é fácil, ele sempre tinha tudo, tal, ou seja, um sentimento de inveja, um sentimento de ruim. Então, quando você for conversar com Deus, não adianta você falar assim, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, me ajuda, e o coração está falando assim, eu não quero ajuda de ninguém, eu vou me virar sozinho. Então, Deus vai escutar o seu coração, não a sua mente. Então essa é a diferença. Então tenha cuidado, se ele vai ouvir o seu coração. Por isso que vem a questão da fornalha, a gente tem que se com fogo, ou seja, fogo é a dor. Aí tem gente que é teimosa que nem eu, né? Sempre fui muito teimoso, então teve que ter muito fogo para me moldar, para entortar esse ferro e acreditar em Deus, aceitar Jesus na nossa vida. Daí você começa a entender. Aí o coração é quebrantado. Né? E aí você começa a conectar com Deus e conversa mais com Ele, Ele vai te dando o caminho. Quanto mais obediente você for a Deus, mais abrirá a porta na sua vida. E quanto mais teimoso você for a Deus ou a Jesus, indiferente da sua religião, conforme você quiser, mais portas se fecharão, né? E mais dolorido ficará para você, ou seja, mais pesado para você. Então por isso que a gente acompanha pessoas, você vai ver, mas como consegue, como abre-se as portas para aquela pessoa. E daí tu conversa com a pessoa e fala assim, não senti no coração. E fui, e tá ligado ao propósito e fui. Simplesmente assim. Então às vezes você, por exemplo, às vezes a gente acaba postando coisas, Lucas, por que você está falando do Ultraman, Iron Man, essas coisas? Porque indiferente o que você está fazendo hoje, você pode mudar a sua vida. Né? E às vezes você só não quer mudar a sua vida. O que é não querer? Lucas, você não sabe meu problema. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Primeira fase, todo mundo tem problema. Mas eu digo, às vezes você não quer dizer assim, tem oportunidade de você aprender algo diferente e você fica mexendo no TikTok e não faz mais nada, fica olhando só videozinho engraçado. É um exemplo. Você não está procurando algo a mais, estudar alguma coisa. Por exemplo, não quero mais produzir tilápia. Beleza, então eu vou produzir o quê? Ou vou fazer o quê? Sei lá, eu quero aprender a fazer sonda, parte elétrica, quero aprender a fazer painéis elétricos. Ótimo. Quero trabalhar sobre a parte elétrica. Você vai ter que fazer um curso da parte elétrica. Entende? Aí você vai ter que ir atrás desse movimento para você mudar a sua rota da sua vida. É só um exemplo. Se você não quer mais produzir tilápia, né? Então você vai ter que mudar a sua rota. Entendeu? Aí você vai estar buscando. Aí as portas vão se abrindo. Aí vai falar assim, cara, você quer fazer isso? Vai e faz tal, vai em tal cidade, vai estar ali, tem bolsa. Ali você consegue mais barato. Aí você está fazendo o curso, daí fala assim, tem aqui um estágio, você quer fazer estágio, vai abrindo porta. Aí quando você vai atrás do emprego, quando você abre a sua própria parte de manutenção na parte elétrica, já está formado, já tem CRV, já tem ART, já consegue assinar ART, e aí você mudou a sua vida. Mas entender, lá atrás você tomou uma decisão, você escolheu sair de produção de tilápia. Um exemplo só para vocês entenderem. E também pode mostrar para você, de produção de tilápia, você pode virar um empresário, você pode começar a vender coisas para produtor de tilápias, você pode abrir frigorífico, pode fazer um monte de coisa. Você só não pode achar que você está preso no que está fazendo hoje. Você é uma pessoa livre. Você está livre. Você escolheu isso. Só que para sair dessa prisão, que você chama de prisão, que não tem liberdade, você vai ter que tomar escolhas diferentes. Ou seja, por isso que eu falei, dei um exemplo de fazer um curso, alguma coisa. Mas hoje pela internet você pode comprar cursos também online, diferente da área que você quiser, né?
Então você pode investir. Ah, mas isso custa tantos reais, sei lá, 100 reais, 200 reais, 300 reais o curso ali, e não vou gastar esse dinheiro. Tá vendo? Você não quer investir em você mesmo. É só um exemplo para você entender. Então tem várias formas de você investir em você mesmo para mudar a sua vida. Então muitas pessoas reclamam que querem sair dessa vida, reclamam de tudo e não fazem nada. Então você gasta muita energia. Então é melhor nem reclamar e aceitar a vida do jeito que é, tá bom? Então fica essa dica aí para vocês aí, queimou no meu coração dizer isso, então talvez quem assistiu esse vídeo era o que precisava ouvir, e fique atento, às vezes era a resposta que você queria ouvir. Não vai vir às vezes de Deus, vem de outra pessoa por estar acompanhando eu aqui. E você que me acompanhou até agora, nessa live aqui, espero que tenha te ajudado muito ali, compartilhe a informação. Lembre, não detenha a informação, estou aqui compartilhando, batendo. Estou com o projeto de fazer live toda semana, então ano passado, eu não vou saber o número exato, mas provavelmente eu devo ter feito umas 44 lives, ou seja, uma vez por semana, mas falhou algumas lives, então tem 52 semanas, acredito que eu tenha falhado umas 8 lives aí, tá? Então, para que fazer isso? Para ajudar você que está me olhando, me assistindo aqui, ajudar você, indiferente como, mas essa é a diferença. Então, quando alguém pedir ajuda a você, compartilhe a informação, faça essa diferença, tá? Isso vai te trazer algo grandioso na sua vida, isso vai te fazer a motivação que você precisa, tá? Não adianta você detendo a informação, muitas pessoas ficam detendo a informação, não querem compartilhar nada, só querem saber, receber, aí vira uma bola assim cheia. Quanto mais você compartilhar, mais você aprende e mais dá sentido à vida, tá bom? As mídias sociais são para isso, compartilhamento, não só coisas ruins, mas coisas boas também, tá? Um grande abraço a você aí que acompanhou até agora e até a próxima. Tchau, tchau.